Primeira Crônicas, capítulo 13. Obrigado, meu irmão. Todos acharam? Então vamos comigo. A partir do verso 1 em diante. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, e em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Feche os seus olhos, não me deixe orando sozinho, mas nessa oração peça para que Deus fale com você, assim como Ele falou comigo, ou quem sabe de maneira mais profunda, mas que você saia daqui transformado pelo poder desse livro que está na sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar diante da Tua Palavra. Acabamos de ler a Tua Palavra tal como ela é. Ela por si só, espada de 2 gumes, tem o poder de separar juntas e medulas, revelar as intenções do nosso coração e, mais do que isso, nos colocar mais parecidos com o Senhor, transformar o nosso caráter, nos colocar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento essa noite. Queremos, Deus, compreender cada palavra que o Senhor disser, que nada venha roubar a nossa atenção, Pai. Que o nosso coração seja terra boa nessa noite. Fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. O tema da mensagem é aquele que você está vendo ali no telão. E diz: quando Deus interrompe o culto. Então, só para contextualizar todos nós, sabemos que nem todos têm o mesmo nível de conhecimento da palavra de Deus. Alguns estão iniciando uma caminhada, ainda com bastante dificuldade em folhear a Bíblia, encontrar os textos. Outros já passaram por esse texto por várias vezes, várias, e vai ser mais uma dessas hoje. Então, o que está acontecendo aqui é que, após a vitória dos filisteus sobre o povo de Israel, quando eles levaram a arca do Senhor para sua terra, passou-se um tempo e os filisteus viram que não era uma boa ideia ficar com a arca do Senhor com eles e decidiram devolvê-la. E nisso que eles devolveram a arca, para você que não conhece bem a história, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Foi um utensílio do templo que Deus mandou que Moisés fizesse para que ficasse no tabernáculo, no lugar chamado Santo Lugar, ou Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer propiciação pelo pecado do povo. E essa arca, depois que ela retorna, ela fica na casa de um homem chamado Abinadab durante 20 anos. 20 anos ela fica ali, e 2 personagens que a gente encontra nessa história que acabamos de ler, um chamado Uzá e o outro chamado Aiô, são irmãos e filhos
de Aminadab. Então, durante esses 20 anos em que a arca esteve ali na casa de Aminadab, Aiô e Uzá tinham contato, sabiam que ela estava na casa de seu pai, eles moravam com ele, então sabiam da importância daquele utensílio. Então passou-se o tempo, Saul era rei, Saul é destituído por Deus, Davi assume, Saul morre, Davi assume, e Davi diz o seguinte: vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém, para o lugar onde o Senhor estabeleceu. Vamos buscar ela lá na casa de Aminadab e trazer ela para cá. E aí ele reúne com seus oficiais, reúne com o povo, todos estão de acordo, é a vontade de Deus, então vamos lá buscar. O que eles fazem? Eles preparam, a Bíblia chama de carroção, uma carroça, fica mais fácil você entender. Uma carroça nova, significa que ela nunca foi usada. Então, cortaram madeira, prepararam uma carroça exclusivamente para carregar aquele utensílio, um utensílio sagrado, um utensílio importante. Então, tinha que ser uma carroça que nunca carregou absolutamente nada. Muito provavelmente, os bois que puxavam essa carroça também eram bois que nunca tinham trabalhado em serviço de roça, vamos colocar assim, para você entender. Porque eles entendiam que aquilo ali era importante. E prepararam isso, prepararam aqueles que iriam tocar, cantar. Para ficar mais fácil da gente entender, imagino que eles ensaiaram bastante, né? Passaram ali dias ensaiando, afinal de contas era um momento muito especial, eles iam trazer a presença de Deus para Jerusalém. E foram todos eles. Chegaram na casa de Aminadab, Aminadab os recebeu, e aí agora eu estou conjecturando, o texto não fala assim, mas para a gente entrar na história é necessário a gente imaginar, senão a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, imagina Aminadab recebendo eles, tomaram um café, o que é meu filho, Aiô, Uzá e tal. Então, eles vão com a gente, já que eles já conhecem, eles vão conduzindo o carroção. Então, eram esses dois irmãos que eram responsáveis por conduzir esse carroção. Então, Davi decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E o texto fala aqui como é que foi esse cortejo. Até brinquei com a minha esposa, é claro que não se compara, mas eu vou trazer essa comparação só para você entender. Imagina esses blocos de carnaval que tem um carro no meio, vai caminhando, e vai todo mundo caminhando junto, fazendo aquela bagunça. Claro que não se compara, irmão, só para você entender. Então tinha lá o carroção com a Arca da Aliança e todo mundo vindo atrás, tamborins e harpa e louvor, e sabe aquela coisa, todo mundo feliz, dançando, aquela alegria tremenda. Por quê? Porque a presença do Senhor estava com eles estavam levando a Arca de Deus de volta para Jerusalém, todo mundo feliz, todo mundo alegre, louvor, música, dança, festa, irmãos, festa. Mas de repente, acontece um problema sério. Um dos bois tropeça, e quando o boi tropeça, a carroça balança, a arca ameaça cair, e Uzá imediatamente, para não deixar a arca cair, segura a arca. O texto diz que imediatamente a ira de Deus se levantou contra Uzá, e ele morreu naquele lugar. Acabou a festa, irmãos. Acabou o culto. Porque eles estavam cultuando a Deus, sim ou não? Estavam louvando, estavam adorando. Deus estava presente naquele lugar. E sem mais nem menos, a festa acabou. E virou aquele clima de luto, afinal de contas alguém acabou de morrer. Deus interviu no culto, trazendo morte. Uzá tocou na arca de forma indevida. Fala para quem está do seu lado, ele não devia ter feito isso. Então, para a gente entender o que Deus vai falar aqui hoje, é preciso que você entenda de início que Uzá morreu durante um culto. Uzá morreu enquanto servia a Deus. Uzá morreu fazendo a obra de Deus. Estavam levando a arca para Jerusalém. E essa mensagem hoje, irmãos, é um alerta para mim e para você. É possível estar no meio da adoração e a ira de Deus está sobre a nossa cabeça. É possível estarmos adorando a Deus e o Deus do qual nós estamos adorando não estar satisfeito conosco e estar irado com as nossas atitudes, porque foi o que aconteceu com esse rapaz,
Imagino que seja um rapaz chamado Uzá. Então, o texto vai dizer que havia um período em que o povo não estava dando muita importância para a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. E Davi decide mudar isso. Ele fala, não, a partir de hoje nós vamos dar a devida importância para a arca do Senhor. Nós vamos buscar a arca do Senhor. Vamos consertar esse negócio, está errado. Todo mundo feliz, alegre, né? Vamos fazer uma carroça digna de carregar a arca do Senhor. Não vamos colocar em qualquer carroça, vamos fazer uma carroça nova. Vamos escolher os melhores novilhos para puxar essa carroça. Vamos fazer a coisa direito. Assim era o pensamento de Davi. Porém, havia a maneira correta de conduzir a arca do Senhor. Deus já tinha instruído o povo como é que deveria ser feito. Jamais se poderia carregar a arca do Senhor numa carroça de bois. A arca do Senhor deveria ser levada por levitas, homens escolhidos por Deus que não tocariam na arca, eles iam enfiar varas nelas assim, na lateral, no ombro aqui, outro lá, outro lá, outro lá, e assim se levava a arca do Senhor. Não era qualquer pessoa que podia carregar. Entre os levitas, os responsáveis eram os coatitas. Mesmo sendo levita, se eu não fosse coatita, eu não tinha a responsabilidade e nem a possibilidade de me aproximar da arca do Senhor, porque era a responsabilidade dos coatitas. Então agora eles estão ali, fazendo o que na mente deles estava certo, mas que aos olhos de Deus estava errado. Muitas das vezes estamos fazendo coisas, irmãos, que parece que está certo, mas será que aos olhos de Deus está? Então hoje nós vamos refletir sobre alguns posicionamentos nossos e avaliar se nós não estamos cometendo o equívoco de se envolver em coisas que nós não deveríamos, colocar a mão onde não deveríamos, da forma que não deveria ser feito. E é importante que a gente saiba disso, porque usar vai nos ensinar que podemos estar no meio da adoração e Deus está irado conosco. Que podemos estar fazendo a obra de Deus e recebermos juízo de Deus porque estamos fazendo a obra do Senhor, como a Bíblia diz, relaxadamente. Amém até aqui? Então, o primeiro ponto é que Uzá, ele vai agir de forma irreverente, ou seja, sem reverência. Muito provavelmente Uzá sabia o que era aquele objeto que ele estava carregando e que também não podia tocar. Mas a falta de reverência, a falta de temor do Senhor faz com que ele tenha uma atitude que não deveria ter. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que? Então, às vezes a gente acha que o grande sacrifício que estamos fazendo, Deus vai olhar para isso com graça, e pode ser que não, irmãos. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então o transporte da arca não estava seguindo as instruções que Deus havia determinado. E Uzá achou que podia fazer as coisas do jeito dele. Fala para quem está do seu lado: Deus leva o pecado a sério. Confirma se ele entendeu, fala de novo. Deus leva o pecado a sério. E olhando a vida de Uzá, é importante a gente olhar para a vida de Uzá como um espelho, porque muitas das vezes as nossas atitudes são atitudes desse homem chamado Uzá. E eu vou trazer alguma delas aqui, muito semelhantes com o que Uzá fez, e pode ser que enquanto eu estiver falando, o Espírito Santo de Deus vai te inquietar, porque pode ser que hoje seja a noite de conserto. Pode ser que hoje seja uma noite de reflexão, de arrependimento, de perdão, porque muitas das vezes temos atitudes como esse homem. E uma das primeiras atitudes de Uzá que nós praticamos é decidir questões espirituais sem buscar direção de Deus, Guilherme. É quando nós queremos decidir coisas espirituais sem antes consultar o Senhor para saber se essa é a maneira correta de fazer. E aí eu já vou começar falando com você que está num relacionamento, ou começando um relacionamento, ou pensando em um relacionamento. Como é que você está conduzindo esse negócio? Em carroções novos ou conforme a vontade de Deus? Como é que você está conduzindo esse relacionamento? Segundo a sua vontade, do jeito que você acha que é o certo? Ou conforme o que Deus estabeleceu na sua palavra? Não, pastor, mas a menina é menina de Deus. Não, mas o rapaz é um servo do Senhor.
Uai, Uzá estava carregando a arca do Senhor, culto a Deus, tudo certinho, irmãos. A arca caiu, ele foi segurar, aparentemente tudo legal, mas não era daquele jeito que fazia. Eles não tinham autorização para fazer daquela maneira. E muitas das vezes nós estamos conduzindo as coisas na nossa vida em carroções novos. E achamos que porque a carroça é nova, nós nos dedicamos para fazer essa carroça. Não é qualquer carroça, pastor, é uma carroça nova, boa, que nunca trabalhou. Está tudo certinho, Deus vai se agradar. Mas foi assim que Deus mandou fazer? Como é que você está conduzindo os seus negócios? Conforme a vontade de Deus ou em carroções novos? Carroções novos vai sempre simbolizar a sua forma de fazer. O jeito que você acha que vai agradar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O jeito de agradar a Deus é conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Não conforme aquilo que você acha que é o correto. Fala para quem está do seu lado, o que você acha? Não importa. Diante do que Deus já falou. Ele entendeu? Glória a Deus. Então como é que você está conduzindo os seus... E o seu ministério? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Como é que você está conduzindo isso? Conforme a lógica? Não, eu acho, pastor, que o meu ministério deve ser o ministério de louvor. Afinal de contas, eu sei tocar violão. Ué, esse é o único requisito? Não, eu canto afinado, então acho que o meu ministério é louvor. Aí a gente está trabalhando só com a lógica. Não, eu falo bem, pastor, então eu acho que eu vou pregar. Fala de novo para quem está do seu lado. O que você acha? Não importa. Diante do que Deus falou. Então eles achavam que estava tudo bem carregar a arca num carroção novo. Estava todo mundo feliz. Irmãos, pensa comigo, eu quero colocar você na cena. É importante você viver essa cena. Digamos que você fosse aqueles que foram com Davi. E você fosse do ministério de louvor lá, pandeiro, a harpa, felicidade total. De repente Uzá, puf, acabou a festa. Aí digamos que você não foi com eles, ficou lá na cidade. Você sabia o que estava acontecendo. O rei foi buscar a arca da aliança junto com os oficiais. E aí só para fazer você entender de forma mais clara, imagina todo mundo preparando os balões, a mesa com o salgadinho, afinal de contas é festa, né? Daqui a pouco o pessoal está chegando com a arca, preparando a decoração, Rene, o painel, sabe, tudo direitinho. E aí daqui a pouco vem chegando o povo, carroção novo, cabeça baixa e um defunto em cima dele. Acabou a festa, irmãos. Então é importante a gente tentar assimilar o que está acontecendo, porque podemos estar fazendo aquilo que nós julgamos certo, do jeito errado, do jeito que Deus não gostaria que fizéssemos. Um outro ponto importante com relação a Uzá é o problema de tocarmos nas coisas sagradas com as mãos imundas. Dá uma olhadinha para a sua mão aí. Lavou a mão hoje? Devemos ter o cuidado, irmãos, de quando formos tocar nas coisas sagradas do Senhor, estarmos de mãos limpas. Você que é ministro do Senhor nessa casa, quando você sobe nesse altar, como anda a sua vida de oração? Como anda a sua leitura da palavra? Como anda o seu tempo de santificação? Você que ministra louvor nessa casa, você tem se limpado antes de ministrar ao Senhor? Você quando vai servir ao Senhor, independente se no altar ou fora dele? Não sei se vocês sabem, mas quando Deus deu as instruções para fazer o tabernáculo, Ele pediu para que Moisés fizesse uma bacia de bronze, que ficava na entrada do tabernáculo. Era necessário que o sacerdote se lavasse ali, lavasse os pés e as mãos antes de entrar. Acha que alguém arriscava entrar no tabernáculo sem passar naquele lugarzinho antes? Porque Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como diz o meme, né? Vou nada. É ruim, hein? Se eu tenho que me purificar antes de entrar na casa do Senhor, me purificarei. Porque Uzá morreu. Ananias e Safira morreu. Nadab e Abiú
Morreram. Porque brincaram com o sagrado. Tocaram no sagrado com mãos imundas. Então, antes de você servir a Deus na casa do Senhor, ou independente de onde você estiver, você está limpo de coração? Os seus pecados estão perdoados, apresentados diante do altar do Senhor? Há arrependimento daquilo que você praticou? Ou você sobe de qualquer maneira? Ou você faz de qualquer maneira? Ou você não se importa com essas coisas? Afinal de contas, pastor, eu estou dando o meu melhor, carroção novo, fiz com as minhas próprias mãos. Pode estar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. A outra coisa que tem relação com usar é quando nós costumamos usar o nome de Deus para apoiar as nossas próprias opiniões. Já viu isso, Guilherme? O cara fala assim, o cara é doido para casar com a menina, pastor Alex. Aí ele fala assim, porque Deus falou comigo, pastor, que é ela. Deus falou comigo que o meu chamado é esse. Porque nós temos um desejo, né? Todo mundo deseja alguma coisa. E aí fica mais fácil quando você coloca Deus no negócio. Não, mas Deus falou comigo, Ronilson, para eu abrir essa empresa. E muitas vezes Deus não falou absolutamente nada. E nós estamos tentando fazer do nosso próprio jeito. Como usar, como Davi, que também estava nesse meio aqui. Então justificamos as nossas decisões pessoais, colocando essa simples frase, Deus falou comigo. Aí você tenta aconselhar o irmão que ele está indo num caminho que você sabe que é caminho de perdição, né? Aí você fala assim, meu irmão, sai disso. Não, pastor, mas Deus falou comigo. Sabe quando é que Deus vai falar com você, irmãos? Quando você sentar diante desse livro e buscar direção do Senhor, então Deus vai falar com você. Está me entendendo, amém? Então eles estavam lá, não, mas Deus mandou trazer a arca, está tudo direitinho, o pessoal do louvor está aqui, está tudo certo. E não estava nada certo. E o último ponto é quando nós achamos, e esse é o mais perigoso e mais importante, quero que você preste muita atenção nisso aqui. Quando nós achamos que a nossa participação na obra de Deus vai compensar a nossa desobediência. Esse é um perigo gravíssimo, achar que a nossa participação na obra de Deus vai minimizar a nossa desobediência. Ah não, não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, mas sempre que precisa lá na igreja, Guilherme, eu estou lá. Sempre que precisa para arrumar as cadeiras, para poder fazer alguma coisa, eu estou lá. Mas a minha vida espiritual está uma derrota. O meu comportamento dentro de casa está uma tragédia. O meu testemunho no meu trabalho é uma desgraça. E aí achamos que porque estamos fazendo algo na obra de Deus, isso vai diminuir a nossa obediência. Uzá estava trabalhando na obra de Deus, irmão. Estava levando a arca do Senhor para Jerusalém. E Deus não aliviou para ele. Acabou o culto ali, ó. Uf. Imediatamente. Então não pense que porque você está trabalhando na obra de Deus, que isso vai compensar a sua desobediência. E tudo isso que eu coloquei aqui, querer fazer as coisas do nosso jeito, tentar usar a obra de Deus como compensação dos nossos erros e falhas e pecados, tocar naquilo que é sagrado de forma imunda, com as mãos sujas, decidir coisas espirituais sem consultar o Senhor, tudo isso atrai a ira de Deus, pastor Alex, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria casa. Porque foi o que aconteceu com Uzá. O texto diz, não sou eu que estou falando, que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E ele morreu imediatamente. Não teve conversa, irmão, não teve diálogo. Deus não enviou um anjo na frente dizendo assim, Uzá, por que você fez isso? Por que você tocou na arca do Senhor? Não sabia que não podia, não teve essa conversa, irmãos. Porque nós sabemos o certo e o errado. Sim ou não? Ninguém peca por inocência, irmãos.
Então esse texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar um juízo de Deus acontecendo de forma imediata, de forma instantânea. Eu citei outros exemplos aqui, Ananias e Safira, Nadab e Abiú, passagens onde Deus determina juízo imediato, e a pessoa morre instantaneamente. Mas existe um juízo ainda mais grave a caminho, ainda mais rigoroso. E eu trouxe 3 versículos para te lembrar desse dia, porque é importante que a gente tenha isso na nossa memória. Se puder colocar no telão, eu vou agradecer. O primeiro é Marcos capítulo 9, versículo 43. O texto diz assim, o próprio Cristo falando: e se a tua mão te escandalizar, corte-a, porque é melhor para ti entrar na vida aleijado, do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então fala de um fogo que nunca se apaga. É um juízo muito mais rigoroso do que o que aconteceu com Uzá. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse texto fala sobre a separação definitiva de Deus. Estará separado eternamente do Senhor. E o último verso, Apocalipse capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse verso fala de condenação eterna. Então hoje eu vim trazer uma mensagem de despertamento, um alerta para nós que estamos servindo na casa do Senhor, porque Uzá estava servindo na obra de Deus, estava no meio de um culto, quando Deus aplicou o juízo sobre ele, quando Deus se levantou em sua ira santa para julgar Uzá. E nós não podemos correr esse risco, irmãos, de passar anos na casa do Senhor, achando que está tudo certo, que está tudo bem, quando a nossa vida, e a gente sabe, está fora da vontade de Deus. Nós estamos carregando a arca do Senhor, carregando a presença de Deus em carroções novos e achando que está tudo certo, que está tudo legal. Não, pastor, mas poxa, quando eu prego, o pastor me coloca na escala, eu prego, eu vejo como que Deus me usa. E as pessoas recebem de Deus, elas choram, no final elas vêm falar comigo: pastor, quando eu canto, quando eu toco, sabe, o Deus move, existe uma unção de Deus sobre a minha vida. Irmãos, eles estavam carregando a arca do Senhor, era a presença de Deus. A presença de Deus estava lá, tanto estava lá que quando aconteceu o incidente, ele imediatamente aplicou justiça. Então o fato de Deus estar usando você não significa que ele esteja de acordo com o seu procedimento. O fato de Deus estar usando você não significa que ele esteja de acordo com a forma que você trata os seus filhos e a sua esposa. Porque existe uma maneira de conduzir a presença do Senhor. E a gente precisa conduzir ela de maneira correta. Amém? Então muitos pensam que estão seguros na igreja. Não, eu estou na casa do Senhor, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou seguro. Mas você pode estar se enganando, irmão. Você pode estar se enganando como Uzá. E lá em casa a gente entrou nessa discussão, eu e minha esposa. Será que Uzá sabia que não podia tocar? Davi, será que sabia que não podia carregar a arca daquele jeito? Claro que sabiam. Claro que sabiam. Mas decidiram fazer do seu... E aí eu imagino um lançando a responsabilidade para o outro. Imagina Uzá e Aiô, os 2 irmãos conversando. Pô, mas nós vamos levar a arca do Senhor num carroção. Pô, mas é o rei Davi que mandou, né? Se o rei Davi mandou, então é de Deus. Ou pior, né? Falamos assim, não, mas se o rei Davi mandou, se tiver alguma coisa errada, é rei Davi e Deus. Mas quem morreu, Davi ou Uzá? Fala para quem está do seu lado, você tem responsabilidades no reino de Deus. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Então às vezes estamos achando que estamos seguros, porque estamos dentro da obra de Deus, estamos levando a arca do Senhor, estamos no momento de celebração, está tudo correndo bem, está tudo certo, o rei está conosco, estamos levando para Jerusalém, está tudo certo.
E pode não estar. Podemos estar equivocados, sabe, esses dias frios que está tendo, que a nossa vontade quando sai daqui é direto para casa, porque deixamos nosso cobertor sozinho lá, tadinho, passando frio, e a gente vai lá para esquentar ele. Então, aí a gente entra na nossa casa, se cobre, né, fecha a janelinha, e a gente está seguro, sim ou não? Mas podemos estar enganados, podemos estar ali, ó, deitadinho, Guilherme, enquanto o nosso telhado está pegando fogo e a gente não está nem vendo. E quando a gente piscar o olho, a casa já foi toda consumida. E a gente achando que está seguro. Uzá achava que estava tudo certo. Davi achava que estava tudo certo. Mas a ira do Senhor estava sobre eles. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que a irreverência, ou a falta de reverência, ou falta de temor do Senhor, tem feito com que muitos servos de Deus tratem a obra do Senhor de qualquer maneira. E aí eu não estou falando de fazer correto no sentido de que, não, a caneca tem que ficar assim, o púlpito tem que ficar assim, as cadeiras têm que ficar... Não estou falando disso, eu estou falando da sua vida com Deus. Estou falando do seu procedimento como cristão. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não se engane, porque Deus usa você, porque Deus fala através de você, que Deus está concordando com todas as suas atitudes. A Bíblia fala que muitos de nós podemos estar acumulando a ira de Deus para o dia do Senhor. Ou seja, as coisas podem estar ficando pior. E a gente tem que ter esse cuidado. Uzá não teve tempo de pedir desculpa. Uzá não teve tempo de se preparar. Não deu tempo de nada. Deus simplesmente aplicou justiça. E é exatamente o que acontece com o homem. E eu falo homem no sentido geral. Se ele não se arrepender diante do Senhor, a ira de Deus está apontada em direção a cada um de nós, irmãos, porque pecadores somos. O nosso Deus é justo, a Bíblia fala que Ele é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Foi Ele quem matou Uzá, lembra disso? Foi Ele quem matou Ananias e Safira. Foi Ele quem matou Nadab e Abiú. Jesus fala assim: não tema o homem que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Antes tema a Deus, que mata o homem, o corpo, e pode lançar a alma no inferno. Então, por perder o temor de Deus, nós acabamos fazendo as coisas de qualquer maneira. Pode ser que esses 20 anos daqueles meninos que cresceram com a arca da aliança dentro de casa, fez com que eles olhassem para aquele objeto como um objeto comum. Como apenas mais um objeto da casa. Sabe aquele puff que você tem lá na sua casa, que você abre assim e coloca cobertor? Talvez eles olhavam para a arca, um puff. E perderam a sensibilidade. Os anos de convertido fazem isso, sabia? Os anos de convertido fazem com que a gente perca a sensibilidade de quão importante é você estar num lugar como esse e falar em nome do Senhor. Eu jamais cairia no erro de subir aqui de qualquer maneira, irmãos. Jamais. E nós precisamos atentar a isso. Porque a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Mas dá um glória a Deus aí para facilitar o processo. Eu sei que é difícil falar glória a Deus nas horas dessa, né? Mas Deus providenciou uma solução para nós. Deus proveu um substituto para nós. Porque a gente não sabe conduzir a arca, irmão. A gente é ruim. Mesmo que Deus fale, é assim que vocês têm que conduzir, a gente faz errado. Só para você ter uma ideia, Davi estava aqui usando uma estola sacerdotal, nem sacerdote ele era. Não, eu quero vestir de sacerdote. Mas Deus proveu solução. E quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, irmãos, Ele veio como aquela pessoa que no meio do tiroteio, ela entra na frente da bala para não acertar o outro, e ele toma a bala no peito para si. É exatamente o que Cristo fez por mim e por você. Porque a ira de Deus, a justiça de Deus estava apontada na sua direção, Guilherme. Você tocou na arca indevidamente, mas o Senhor Jesus Cristo entrou na frente. Mas o Senhor Jesus assumiu a sua responsabilidade e levou sobre si a sua culpa. A ira de Deus foi derramada sobre ele.
para que você não morresse, para que você pudesse ser perdoado. Romanos capítulo 3, verso 25 fala que Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Então agora aquele que se arrepende, aquele que entende que é pecador, aquele que entende que tocou na arca com a mão imunda, aquele que entende que tem feito a obra do Senhor de qualquer maneira, sem se santificar, ele tem hoje a oportunidade de se prostrar diante do Cristo, daquele que recebeu toda a punição, e falar: Senhor, eu pequei, me perdoa. Cristo morreu, irmãos, para que você não morresse. Cristo morreu para que a justiça de Deus não caísse sobre você. Cristo morreu para que não acontecesse com você o que aconteceu com Uzá, para que não acontecesse com você o que aconteceu com Ananias e Safira. Por isso ele é chamado de Salvador. Fala para quem está do seu lado: ele te salvou, querido. Para você entender isso de forma mais clara, deixa eu te colocar dentro de um cenário que você conhece. O ano é 2019. O município é Brumadinho, Minas Gerais. Você está roçando a sua terra. A barragem estoura. E ela vem em sua direção. Toneladas de lama, entulho vindo em sua direção. De repente, se abre uma fenda entre você e a lama que vem. E tudo que está vindo cai nessa fenda. Essa fenda é Jesus, irmão. Essa fenda é Cristo. Foi tudo nele. Toda a lama, todo o entulho, toda a ira de Deus, todo o juízo do Senhor caiu sobre ele. No jardim do Getsêmani, ele olhou e falou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu já falei isso aqui, vou repetir, não canso de repetir. Não pense que o grande sofrimento de Cristo está atrelado às chicotadas que ele tomou, à coroa de espinho na cabeça e aos pregos das mãos. O grande sofrimento de Cristo está ligado à ira de Deus que caiu sobre ele, por causa dos nossos pecados. Era isso que ele temia. Ele não temia os romanos, irmãos, mas ele temia a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Então a história de Uzá, ela vai nos lembrar que um Deus santo não deixa o pecado impune. Jamais fará isso. Para Deus ser justo juiz, Ele não pode permitir com que um pecador simplesmente seja perdoado, porque isso não é justiça. Por isso que alguém teve que pagar a nossa dívida. Por isso que alguém teve que receber o castigo que nos traz a paz. Por isso que o Cristo foi necessário. Por isso que não existe salvação fora de Jesus, irmãos. Então todas as vezes que nós entrarmos neste lugar, tem que ser com um único propósito: adorar e glorificar aquele que recebeu a ira de Deus nas costas no meu lugar. Exaltar aquele que se sacrificou para que eu não recebesse o justo juízo de Deus. E uma vez que eu sou perdoado, eu tenho que voltar a olhar para as coisas de Deus na ótica correta. E não tocar no que é sagrado com as mãos sujas. Não fazer as coisas da minha forma. Dar ouvidos a esse livro sagrado. Conduzir a minha vida conforme o que ele relata e não conforme o que os outros dizem. Não, mas vamos fazer no carroção novo. Não. Alguém devia ter se levantado. Alguém devia ter dito: rei Davi, não podemos fazer isso. Tem que ser os levitas. Não podemos carregar a arca do Senhor num carroção novo. Tanto é que nos próximos capítulos, depois que Uzá morre, a arca é deixada na casa de Obed-edom, porque Davi fica com medo. O temor de Deus cai sobre ele, coisa que já devia ter acontecido, porque por falta de temor de Deus ele faz aquela besteira. Mas agora o temor de Deus cai sobre ele, ele fala assim: não vou levar mais, vou deixar na casa de Obed-edom, era mais perto. E quando ele fica sabendo que Obed-edom foi muito abençoado por ter a arca do Senhor na casa dele, ele fala assim: agora vamos buscar, vamos trazer para cá a arca do Senhor. Mas dessa vez vamos fazer do jeito certo, porque a primeira vez fizemos errado, chamamos os levitas.
se consagrem, porque agora nós vamos fazer da maneira correta. E a coisa acontece, e é aí que vem aquela passagem famosa que você conhece, que Davi estava dançando, e o vestido dele levantou, e a mulher dele brigou com ele. Foi por isso que ele estava muito alegre, porque a presença de Deus finalmente estava chegando em Jerusalém, e agora do jeito certo. Não adianta você carregar a glória de Deus se não estiver fazendo da forma certa. Não adianta que você seja uma grande ferramenta de Deus, entregue profecia, fale revelação, vire cambalhota, irmão, se você não está fazendo conforme a vontade do Senhor. E Davi entendeu. Demorou, mas entendeu. João capítulo 3, verso 36, já estou terminando. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sem o perdão de Cristo, a ira de Deus continua sobre nós. Sem a propiciação de Cristo, a ira de Deus permanece sobre o homem. E é por isso que no último dia, uns irão para o gozo do Senhor, outros terão que suportar a ira do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Não queira isso para a sua vida, meu irmão. Então hoje nós podemos receber o perdão de Deus porque Cristo está entre nós. Ele foi a fenda que recebeu o castigo que nos trouxe paz. E nós precisamos olhar para as coisas de Deus com seriedade, a ponto de, fazer uma autoanálise. Eu não estou fazendo da maneira correta. Embora pareça, embora todo mundo diga que eu estou indo bem, embora todo mundo diga que eu sou uma bênção, mas eu sei aonde eu preciso corrigir. Mas eu sei que na verdade eu estou conduzindo as coisas em carroções novos. Então essa noite é noite de reflexão e a noite de conserto. Queria te convidar a ficar de pé. E enquanto eu li essa passagem, hoje à tarde eu estava conversando com a minha esposa, e tanto é que tem coisas que eu anoto de caneta depois, porque Deus vai falando e a gente vai. E eu me lembrei de uma outra passagem. Então, na passagem que nós lemos, Davi, junto com a sua comitiva, vinha festejando, adorando, celebrando. E de repente aquele tempo de festa, aquele culto, é interrompido pelo próprio Deus e se torna um cortejo fúnebre, sim ou não? Mas em uma outra passagem, Jesus vai tratar falando sobre uma mulher chamada Viúva de Naim. É só isso que a gente sabe, não tem nome. Onde vem o cortejo fúnebre. E ao encontrar-se com Cristo, esse cortejo vira um cortejo de festa, porque agora o menino ressuscitou. Então são duas cenas semelhantes, porém com resultados diferentes. Então quem sabe agora o seu cortejo seja fúnebre. Quem sabe você agora, enquanto eu falava, o Espírito de Deus dizia assim: você não devia ter tocado na arca. Você não devia ter carregado a sua vida, ou conduzido a sua vida em carroções novos. Você não devia ter feito conforme a sua vontade. Quem sabe o seu cortejo agora seja fúnebre. Não dá nem para dar glória a Deus, nem aleluia, pastor. O negócio aqui, Deus está me apertando. Mas assim como o cortejo foi fúnebre com a viúva de Naim, e Cristo, ao tocar naquele menino, tudo mudou. Ele pode tocar em você agora e trazer vida novamente. Mas é necessário que você entenda que não devia ter tocado na arca. É necessário que Uzá não teve essa oportunidade. Não deu tempo. Mas você tem. Porque Cristo recebeu o juízo no seu lugar. Porque Cristo recebeu a punição que era sua. Porque a ira de Deus caiu sobre ele. Para que você tivesse a oportunidade de ser perdoado todas as vezes que você tocar na arca do Senhor indevidamente. Lembre de uma coisa:
Enquanto você estiver conduzindo a sua vida em carroções novos, o boi vai tropeçar. Ele sempre vai tropeçar. Porque não é para ser carregado em bois e nem em carroções novos. Por quê, pastor? Que eu estou fazendo a obra de Deus, tá tudo não está dando certo. O que Deus tem comigo? Carroções novos, irmãos. Não é assim que se carrega a presença de Deus. Então, com cada um de vocês, Deus falou de uma maneira muito específica. Com cada um de vocês, o Espírito de Deus ministrou de uma maneira muito direta. A alguns o Senhor falou assim: não devia ter tocado, não devia ter feito, não devia ter aceito. A outros Deus disse assim: não era assim que era para você ter feito. Você devia ter me buscado, você devia ter orado mais, você devia ter lido a minha palavra, você devia ter consagrado um jejum, você devia ter buscado a minha face, antes de subir nesse negócio. E a ira de Deus está sobre nós. Deixaremos ela vir sobre nós, ou deixaremos ela cair sobre Cristo, que está de braços abertos para receber toda a punição do nosso pecado sobre Ele? É só uma escolha nossa. Então eu quero orar pela vida de vocês. Assim como Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava ali no meu quarto preparando essa mensagem, imagino que Ele também está ministrando no seu coração. E hoje é dia de arrependimento, irmãos. É dia de quebrantamento. É dia de conserto. É dia de enxergar que não basta estar fazendo, eu preciso fazer do jeito certo. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com Uzá. Aiô, irmão de Uzá, não ousou colocar a mão na arca. Estavam juntos os dois. Uzá, na sua falta de temor e reverência, acabou fazendo o que não devia. Então que hoje a nossa reflexão faça com que haja uma mudança, como houve em Davi, que fez do jeito errado a primeira vez, mas Deus deu a ele uma outra oportunidade de fazer da maneira correta, de conduzir a presença de Deus da forma correta, não de qualquer maneira. Me chamaram para poder pregar, me chamaram para fazer não sei o que. Você sabe que a sua vida espiritual está uma derrota, irmão. Não coloca a mão na arca do Senhor. Não, mas é o Senhor que está me chamando. É o Davi. O Davi não é Deus, irmão. Ele pode ser rei, mas quem define como é que se conduz a obra de Deus é o Senhor. Se Ele diz que tem que ser o levita que carrega com a vara no ombro, é desse jeito que se faz. Não adianta fazer carroção novo, não adianta trabalhar, não adianta, irmão. A gente precisa passar a enxergar as coisas de Deus com mais seriedade. Deus não é esse senhor bonzinho sentado numa cadeira que olha a intenção do seu coração. Não, mas Ele estava com boas intenções. Ele quer saber do seu relacionamento com Ele. Ele quer saber se você está buscando santificação. Ele quer saber como é que está o seu comportamento lá no seu trabalho, quando ninguém está vendo, só Ele. Ele quer saber como é que está sendo o seu comportamento na frente do seu computador, na frente do seu celular, quando a sua esposa não está vendo. É isso que Ele quer saber, irmão. Porque Ele falou o seguinte: muitos dirão: Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês tocaram na arca e não podia ter tocado. Vocês conduziram as coisas em carroções novos, achando que estava muito bonito. E embora todos aplaudiam, olha lá, todo mundo festejando, a maravilha, a arca do Senhor está voltando. Havia o ser mais importante do universo, que não estava gostando nada do que estava sendo feito. Desde o início estava errado. O problema não era só Uzá que tocou na arca, desde o início estava errado. E foi por isso que a arca não chegou no seu destino. Era a vontade de Deus que a arca fosse para Jerusalém. É a vontade de Deus que você chegue em Jerusalém.
É a vontade de Deus que você sinta a presença de Deus com verdade. É a vontade de Deus que você seja uma ferramenta de Deus nessa terra. Mas Ele quer que você faça do jeito certo. Temei ao Senhor e dai glória, irmãos. O nosso Deus não mudou. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto eu estava ministrando aqui, o Espírito de Deus ministrou o coração de muitos de vocês. Homens e mulheres que não deviam ter tocado na arca. Homens e mulheres que não deviam estar conduzindo as coisas em carroções novos. E você sabe. Eu quero orar pela sua vida. Porque o que aconteceu no cortejo fúnebre da viúva de Naim pode acontecer essa noite. O toque de poder do Cristo que perdoa pode te dar uma nova chance, como deu para Davi, de conduzir as coisas do jeito certo, de servir a Deus da maneira correta. Mas para isso acontecer, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer, você precisa de pedir perdão. Eu quero orar por você. Se o Espírito de Deus falou no seu coração, coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero orar pela sua vida. É isto. Se o Espírito de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, falou com você essa noite, que não é assim que se conduz, e você sabe que não deveria estar fazendo dessa forma, coloque a mão no seu peito. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto eu estiver orando daqui, você vai orar daí. Você e o Senhor. É hora de você falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Porque muitas das áreas da minha vida eu estou conduzindo em carroções novos. Senhor, me perdoa, Senhor. Porque por mais que eu esteja fazendo, no fundo eu sei que eu não estou fazendo do jeito certo. Senhor, me dá mais uma chance de fazer da maneira correta. Senhor, eu quero ver a presença do Senhor em Jerusalém, Senhor. Senhor, quando eu for chamado pelo Senhor para conduzir a arca do Senhor, eu quero estar em paz contigo, Senhor. Eu quero conduzir da maneira certa, da maneira correta. Se é isso que Ele está falando com você, irmão, coloca a mão no seu peito. Eu quero orar pela sua vida. E fale com Deus, fala: Senhor, me perdoa. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para receber a punição que era minha, me dando hoje a possibilidade de corrigir os meus erros. Obrigado porque temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que não nos deixa errar. Enquanto eu estiver orando por você, fala com Deus. É o seu momento com o Senhor. Fala: Senhor, me perdoa. E pode ter certeza que um coração quebrantado, Ele jamais rejeita. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na presença do Senhor. Pai, nós lemos um texto da sua palavra que fala de um momento de adoração, um momento de celebração, um momento de culto. Nós vivemos isso, Pai, semanalmente. Semanalmente estamos neste lugar, adorando, celebrando, ouvindo a sua voz, servindo ao Senhor com alegria, Pai. E não é o nosso interesse, não é o nosso desejo que o culto seja interrompido como foi interrompido o culto em que esses homens faziam. Mas nós queremos que o Senhor nos conduza com graça até Jerusalém da maneira correta. Por isso traz ao nosso coração, Pai, o temor do Senhor como princípio de sabedoria. Que possamos entender a seriedade que é servir ao Senhor. Que não estamos frequentando um clube social, que não estamos apenas carregando um título no peito, mas que fomos chamados para andar em santidade e em retidão diante de um Deus que tudo vê. Pai, que em nome de Jesus possamos endireitar as nossas veredas a partir do dia de hoje.
Pai, aqueles que estão com a mão sobre o seu peito neste lugar, nessa noite, que tem ministrado na casa do Senhor, Deus, traz temor do Senhor ao coração deles, para que eles jamais se afastem do teu livro sagrado, para que eles jamais se afastem da tua presença em oração, para que eles jamais deixem de consagrar jejuns e buscar santificação do Senhor, para que o Senhor possa usar com graça. Não nos deixe ser enganados por nós mesmos, Senhor. Não nos deixe conduzir a nossa vida em carroções novos, Pai. Mas nos ensina, nos instrua a fazer as coisas conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Desvia o nosso caminho daquilo que é mal. Em nome de Jesus. Gera, Senhor, uma geração de homens e mulheres que buscam santificação, que se quebrantam diante do Senhor, que reconhecem as suas falhas, que não tentam esconder os seus erros através de boas ações, de boas obras, porque o nosso bom proceder na casa do Senhor não vai apagar o peso de culpa que está sobre nós. Somente o sangue de Jesus tem esse poder. Gera no nosso coração responsabilidade, Deus. Queremos ser luz nessa terra, queremos ser sal nesse mundo, Senhor. Levanta, Deus, homens e mulheres diferentes, homens e mulheres que entendem a responsabilidade de conduzir a arca do Senhor, homens e mulheres que entendem que não é só ficar na porta, que não é só um aperto de mão, que não é só uma cadeira, que não, é muito mais do que isso, e eu tenho que estar em retidão com o Senhor para colocar a mão na sua arca. Traz temor ao nosso coração, Pai. Enquanto os teus filhos estão orando, que o Senhor os perdoe, Pai. Observa a sinceridade do coração de cada um. Perdoa os teus filhos, ajuda eles a endireitar os seus caminhos. E assim como Davi, colocar as coisas para funcionar da maneira correta, levar a arca do jeito certo, para que a festa seja completa. Queremos celebrar ao Senhor do começo ao fim, e não parar no meio do caminho. Por isso abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja. Nos ajude, Deus, a olhar para as coisas do Senhor com a devida seriedade, e não tocar no que é sagrado com mãos imundas, mas que ao passar pela bacia de bronze, venhamos nos lavar todos os dias, antes de se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez eu te agradeço pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, porque a ira que deveria vir sobre nós caiu sobre Ele, e é por isso que nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifique o nome de Jesus, porque é por Ele, para Ele, por causa dEle, que nós estamos aqui. Se você serve neste lugar, Deus te deu graça. O favor de Deus foi sobre a sua vida. Uzá e Aiô foram privilegiados em poder conduzir aquele carroção, a arca do Senhor. Você foi privilegiado por Deus para poder conduzir a presença do Senhor. Mas não faça isso de qualquer maneira. Não faça isso do jeito que você acha que é certo. Faça isso do jeito que Deus determinou. E então o Senhor vai te abençoar. Amém? Amém?